Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no material de estudo bem completo, viu? Sobre gestão hospitalar e o nosso sistema de saúde, o SUS. Oi, pois é um resumo daqueles de prova, sabe? Um PDF que cobre um monte de coisa. É verdade. Vai desde assistência domiciliar, documentos de hospital, até como o SUS é financiado, humanização. Epidemiologia, classificação de hospital, não falta assunto. Bastante coisa mesmo. E a nossa ideia aqui é, assim, extrair o essencial, né? Aqueles conceitos-chave, os processos que a gente precisa entender para sacar como essa máquina toda funciona, principalmente no dia a dia do hospital e do SUS. Exato, o material é bem denso, quem quiser aprofundar tem a fonte completa para consultar, claro. Mas aqui vamos nos concentrar nos fundamentos. Isso. Preparados. Então vamos começar. Olha, começando por uns modelos de cuidado que parecem estar crescendo, né? A tal da assistência domiciliar à saúde, o home care. O que isso cobre exatamente? Parece amplo. E é mesmo, viu? A definição básica é bem direta. É qualquer ação de saúde que acontece na casa da pessoa. Qualquer uma. Não importa se é simples ou complexa. Não importa. Pode ser desde uma orientação básica até um cuidado super intensivo. O ponto é, feito no domicílio. E para quem é esse serviço? Tem um público específico? A ideia é que seja para toda a população que precisar, né? Idosos, claro, mas também gente se recuperando de cirurgia, casos de baixa complexidade que não precisam de hospital Ah, interessante. e até cuidados paliativos, para a pessoa ter uma morte digna em casa, se for o desejo dela e da família. Entendi. Mas o material diferencia uns termos, né? Vi atendimento domiciliar e internação domiciliar. Tem diferença? Tem, e é bom separar. Pensa assim. A assistência domiciliar, ADS, é o guarda-chuva, o termo geral. Tá. O atendimento domiciliar normalmente são serviços mais simples, talvez com um profissional só, ou poucos. Certo. Agora, a internação domiciliar, não. Essa já é tipo um hospital em casa. É cuidado intensivo, equipe com vários profissionais, precisa de uma estrutura mais parruda, é bem diferente. Entendi a escala. E nessa linha de adaptar o cuidado, tem a cirurgia ambulatorial, o day hospital. O que é isso? Ah, sim. São aquelas cirurgias menores, de pequeno e médio porte. A pessoa vai, faz o procedimento num ambiente controlado, tipo hospital ou clínica. E vai para casa no mesmo dia. Exatamente. Fica um tempo em recuperação ali mesmo, mas não passa a noite, sem pernoite. Parece bem prático. Mas e a segurança? Como fica? Aí que entra a regulamentação forte. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, tem regras bem claras para isso. Tipo o quê? Olha, tem que garantir higiene impecável, todo o material esterilizado, os registros têm que ser muito bem feitos Faz sentido. e tem que ter condição segura para anestesia, né? E, super importante, ter um hospital de retaguarda. Se der alguma complicação, tem para onde correr, além de orientar o paciente para depois da alta. Garante a segurança fora do hospital, então. A ideia é essa, segurança total, mesmo sem a internação clássica. E essa tendência toda, home care, day hospital, tem a ver com o perfil das doenças hoje? Tem tudo a ver. A gente vê cada vez mais doenças crônicas, né? Diabetes, pressão alta, coisas que precisam de acompanhamento longo, mas nem sempre de um leito de hospital o tempo todo. Verdade. Então, esses modelos alternativos, como o cuidado em casa ou ambulatorial, acabam sendo mais eficientes, às vezes mais confortáveis para o paciente e desafogam um pouco os hospitais. Complementam, na verdade. Faz todo sentido. Bom, mudando um pouco agora. Para dentro do hospital, como ele se organiza internamente? No papel, tem vários documentos importantes. O regimento interno, o que ele regula, afinal. O regimento interno pensa nele como um organograma detalhado em palavras. Ele descreve toda a estrutura do hospital. Como assim? Diz quais são os departamentos, os serviços, os cargos, quem responde para quem, quais as funções de cada diretoria, de cada setor. É um mapa de como a organização funciona por dentro. Ok, mas aí tem também o estatuto e o regulamento interno. Como a gente não mistura as bolas? Boa pergunta. É crucial separar. Vamos tentar uma analogia. Gosto de analogias. Manda ver. Imagina que o hospital é um prédio. O estatuto é a escritura do terreno e a licença para construir. Ele define quem são os donos, tipo os associados, se for uma entidade sem fins lucrativos, de onde vem o dinheiro, como a gestão geral funciona, quem aprova as contas. É o documento legal da entidade, né?
que vai para o cartório. Exatamente, precisa ser registrado. Agora, o regimento interno, como a gente falou, é a planta baixa do prédio. Ah, boa! Detalha cada andar, cada sala, os departamentos, né? O que se faz em cada um, quem é o chefe daquele setor, a estrutura mesmo. E o regulamento interno? O que sobra para ele? O regulamento são as regras de convivência do condomínio, mas para os funcionários. Tipo, o que pode e não pode fazer. Isso, normas de comportamento, uso do uniforme, como usar os equipamentos, horário, coisas do dia a dia do trabalho. Complementa a lei trabalhista e o contrato. Ajuda muito no compliance, em garantir que todo mundo siga as regras. Perfeito. Estatuto para a identidade legal, regimento para a estrutura interna e regulamento para o comportamento dos funcionários. Uma teia necessária para a coisa funcionar. E como é que se acompanha se essa estrutura toda tá funcionando bem, entregando o que se espera? Como rola o controle e a busca por qualidade? O material fala de um relatório anual. O que é isso? O relatório anual é, digamos, a prestação de contas oficial do ano que passou. Mostra o quê? Dinheiro? Também mostra resultados financeiros, contábeis, onde foi investido o dinheiro. É um documento mais macro, mais estratégico. Geralmente vai para o conselho do hospital, para as autoridades de saúde. E costuma ter auditoria? Sim, normalmente vem com o parecer de um auditor independente, para dar mais credibilidade. Ok. Mas e o controle mais do dia a dia, da assistência mesmo? Ah, para isso tem outros relatórios, mais operacionais. O material até cita o relatório periódico dos serviços de prontuário. E o que ele mostra? Coisas práticas. Quanto tempo, em média, um paciente fica internado? Quantas pessoas internaram? Quantas tiveram alta? Qual a taxa de ocupação dos leitos? São indicadores para a gestão sentir o pulso da operação, sabe? Entendi. Ferramentas para gestão. E a qualidade? Aparece muito o termo acreditação hospitalar. O que significa isso na prática? Acreditação é tipo um processo de avaliação externa para certificar a qualidade e a segurança dos serviços do hospital. Tipo um selo. Exato, como um selo de qualidade. Mas tem um ponto fundamental: é voluntária. O hospital decide se quer passar por essa avaliação ou não. Ah, não é obrigatório? Não, o hospital busca a acreditação se quiser mostrar que atende a certos padrões. E não é para sempre, tem que renovar de tempos em tempos. É confidencial também o processo. Interessante ser voluntário. E como isso funciona aqui no Brasil? Quem faz essa avaliação? Existe a ONA, a Organização Nacional de Acreditação. Ela desenvolveu uma metodologia própria em parceria com o Ministério da Saúde. E tem níveis. Tem. O nível 1, que eles chamam de acreditado, é o primeiro degrau. Verifica se o hospital cumpre requisitos básicos de segurança, estrutura formal, técnicos, o essencial para qualidade e segurança. Entendi. Buscar esse selo é um caminho para a qualidade. Mas, para além da certificação, qual seria o foco principal, o objetivo maior por trás disso tudo? Ah, sem dúvida nenhuma, é o foco no paciente. Toda essa máquina, os processos, os relatórios, a busca por selos, no fim do dia, tudo isso tem que servir para uma coisa: oferecer o melhor cuidado possível para o paciente. Cuidado seguro, eficaz. E humano. Esse tem que ser o norte, o objetivo final da assistência hospitalar. Falando em humano, e a estrutura mais funcional do hospital? A ouvidoria, por exemplo. Qual o papel dela? É só para receber bronca? Que nada! A ouvidoria é muito mais que isso. É um canal de comunicação super importante. Recebe o quê, então? Olha, recebe reclamação, sim, mas também recebe sugestão, elogio, denúncia. E não só de paciente e família, mas dos próprios funcionários também, do público interno. E o que ela faz com isso? Ela não resolve tudo sozinha, claro, mas ela analisa, registra e, principalmente, encaminha para o setor responsável resolver. É uma ponte. É diferente da auditoria, né? A auditoria vai lá checar se os processos estão certos para ajudar a gestão. A ouvidoria é mais a voz do usuário e do funcionário. Entendi a diferença. E a divisão geral dentro do hospital? Como se organiza? De forma bem simplificada, você tem duas grandes áreas. A administrativa, que dá todo o suporte. Tipo financeiro, RH, manutenção? Isso. E a área de assistência à saúde, que é o coração do hospital, né? O cuidado direto ao paciente. É essa área que define as metas de atendimento, de qualidade, do cuidado.
E dentro dessa área de assistência, tem alguém específico cuidando de coisas críticas, tipo controle de infecção hospitalar? Tem sim. Geralmente fica com um setor chamado Vigilância em Saúde. O que ele faz? Guardião da qualidade, então. Agora, um ponto que você tocou antes e o material reforça: humanização. Não é só o médico ser simpático, né? De jeito nenhum. Esse é um ponto muito importante que o material traz. Humanização é bem mais amplo. O que mais envolve? Envolve a qualidade do atendimento direto, claro, mas também o ambiente físico. O espaço do hospital tem que ser acolhedor, tem que respeitar a privacidade. Menos frio, mais humano. Exato. E, talvez o mais crucial, envolve as condições de trabalho dos profissionais. Um profissional sobrecarregado, estressado, num ambiente ruim, fica difícil ele conseguir ser humanizado no atendimento, né? Verdade. Uma coisa puxa a outra. Totalmente. E tem um nome para essa questão do ambiente físico na humanização. Tem. O material usa o termo ambiência. É justamente pensar o espaço físico para ele ser mais confortável, mais acolhedor, funcional, que respeite a privacidade de todo mundo, paciente e profissional. Tirar aquela cara de fábrica, né? É por aí. Transformar em um lugar de cuidado de verdade. E como tudo isso, humanização, ambiência, se liga com aquelas funções clássicas da administração? Planejar, organizar. Se liga totalmente. Pega a função de organizar, por exemplo. Não é só desenhar a caixinha no organograma. O que mais é? É juntar e coordenar todos os recursos que o hospital tem, gente, dinheiro, material, informação, o próprio espaço físico, para poder atingir os objetivos. Então, criar uma ambiência legal ou estruturar bem a vigilância em saúde, isso é organizar na prática. Faz sentido. E o administrador do hospital? Além daquelas 4 funções básicas, ele tem outros papéis? O material fala em ser porta-voz. Sim, os administradores usam vários chapéus. O de porta-voz é quando ele representa o hospital para fora. Fala com a imprensa, com a comunidade, com o governo. E busca apoio também. Também busca apoio, comunica o que o hospital está fazendo, os planos. É a cara da instituição para o mundo externo. E a gestão de pessoas hoje em dia? Como ela entra nessa história toda? Olha, a visão mudou bastante. Hoje se vê o administrador também como um agente de mudanças. Alguém que ajuda a equipe a se adaptar às novidades, às transformações. E tem processos específicos? É cuidar do ciclo todo do funcionário ali dentro. E aquele conceito básico de administração, eficiência e eficácia. Poderia só relembrar rapidinho o que é eficiência? Claro. Eficiência é fazer as coisas do jeito certo, usando o mínimo de recursos possível. É otimizar o processo. Gastar menos tempo, menos dinheiro. Isso, sem desperdiçar, mas sem comprometer a qualidade. É sobre o como fazer. A eficácia já é sobre fazer a coisa certa, atingir o objetivo final. O ideal é ser os dois, né? Eficiente e eficaz. Perfeito. Dando um pulo lá atrás na história, qual era a função principal dos hospitais, sei lá, na antiguidade, na Idade Média? Já era curar doença? A pegada era bem diferente, viu? O foco principal não era a cura do corpo como a gente pensa hoje. Era o quê, então? Era mais o acolhimento, da assistência material, da comida, abrigo e também um conforto espiritual. A ideia de curar a doença com base científica veio bem depois. Os recursos eram outros, a visão de mundo era outra. Interessante essa mudança. Voltando para a gestão moderna, fala-se muito em competência. O que compõe uma competência, segundo o material? É aquele tripé famoso, o chá. Chá, Conhecimentos, o saber teórico, habilidades, o saber fazer, a prática, e atitudes, o querer fazer, a postura, o comportamento. sim, conhecimento, habilidade e atitude. Exato. Para ser competente de verdade, não adianta só saber. Tem que saber fazer e tem que querer fazer, ter a atitude certa. Entendi. E o que da gestão mais antiga, mais tradicional, já não cola mais no hospital de hoje? Dinâmico, complexo, exige jogo de cintura, flexibilidade. Uma gestão engessada mais atrapalha do que ajuda. Faz sentido. Você mencionou as funções administrativas antes. Poderia só definir rapidinho a função de controlar? Controlar é basicamente checar se as coisas estão indo como planejado. Comparar o real com o plano. Isso, comparar o desempenho com as metas, com os padrões definidos e, se tiver algum desvio, corrigir a rota. É o feedback do sistema de gestão. Garantir que o trem não saia dos trilhos. E para dar conta disso tudo,
O que o gestor hospitalar de hoje precisa ter, além de flexibilidade? A palavra que o material usa e que resume bem é profissionalismo. Mas o que isso significa nesse contexto? Não é só ser um bom administrador genérico. É preciso juntar o conhecimento de administração com um entendimento profundo das particularidades da saúde. Entender de medicina também? Não precisa ser médico, mas precisa entender os avanços médicos, as novas tecnologias, como a própria gestão em saúde está evoluindo. É essa combinação que permite enfrentar os desafios do setor hoje. Entendido. Bom, vamos detalhar um pouquinho mais aquele processo administrativo. Vimos as 4 funções. O que entra especificamente na função direção? Direção é a parte de fazer acontecer através das pessoas. É a função mais humana, digamos. Como assim? Envolve comunicar bem com a equipe, motivar o pessoal, exercer a liderança e também cuidar de preencher os cargos, né? Botar as pessoas certas nos lugares certos. É fazer a máquina andar com gente engajada. E como ela se diferencia do planejamento e da organização? Só para fixar. O planejamento define para onde ir, objetivos e estratégias. A organização monta a estrutura para chegar lá, divide tarefas, aloca recursos. A direção bota essa estrutura para funcionar com as pessoas e o controle verifica se está no caminho certo. É um ciclo. E sobre liderança, que está dentro da direção. O material cita uns estilos clássicos, né? Sim, os 3 mais conhecidos. O democrático, que é participativo, ouve a equipe, age junto. O autocrático. Esse é o centralizador, né? Impõe as decisões, controla mais de perto. E o terceiro? O liberal, ou laissez-faire. Esse dá total liberdade para o grupo decidir, interfere pouco. É mais flexível. E tem o melhor? Não existe receita de bolo. O melhor estilo depende muito da situação, da tarefa que tem que ser feita, do perfil da equipe. O bom líder sabe adaptar o estilo. Legal. E a estrutura que a organização cria, como a gente visualiza isso? O organograma ajuda, né? O que ele mostra exatamente? O organograma é a foto da hierarquia formal. Ele mostra várias coisas importantes. Tipo, Mostra a divisão do trabalho, os cargos e seus títulos. Mostra quem supervisiona quem, as linhas de autoridade, a hierarquia. Como a comunicação formal deve seguir. os canais de comunicação? Isso. E também como os cargos se agrupam em unidades ou departamentos. E os diferentes níveis de gestão, da base até o topo. É o esqueleto da organização. E o material também menciona um tal de modelo matricial. Quando isso é útil? Parece complicado. É útil quando você tem projetos ou atividades que precisam de muita colaboração entre áreas diferentes. Pensa num programa de saúde específico, que envolve médico, enfermeiro, assistente social. Entendi. No modelo matricial, uma pessoa pode responder, por exemplo, ao chefe do seu departamento, tipo da enfermagem, e também ao gerente daquele projeto específico. Ajuda a quebrar as barreiras entre os setores para coisas que exigem integração. Entendi. Para coordenar melhor, pode dar um exemplo de uma gerência mais tradicional, funcional. Tipo a gerência de materiais. O que ela faz? Sim. A gerência de materiais cuida de tudo que é material mesmo, que entra e circula no hospital. A farmácia está embaixo dela, o estoque geral, almoxarifado, o setor de compras, a distribuição interna de tudo isso. É diferente da gerência que cuida do prédio. Sim, é diferente da gerência patrimonial, que cuida do prédio, dos equipamentos grandes, e também da financeira, dinheiro, contas, e da de hotelaria, que cuida de limpeza, lavanderia, segurança, alimentação. Cada uma com seu foco. Certo. E tecnologia. O prontuário eletrônico hoje é quase padrão, né? Quais os prós e contras que o material aponta? O grande ponto positivo, o pró, é o acesso à informação. A equipe toda consegue ver os dados do paciente de forma rápida, integrada. Facilita o cuidado, né? Muito. Ajuda a coordenar, evita repetir exame. Claro, com controle de acesso, né? Login, senha, para garantir a segurança e o sigilo. E o lado ruim, o contra? A dependência. Se o sistema cai, se a rede dá problema, se falta luz, o acesso à informação trava. E aí o atendimento pode ficar bem prejudicado. É o calcanhar de Aquiles. Entendi. Bom, saindo um pouco do hospital e olhando o cenário maior, o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. Uma dúvida básica: como ele é financiado? De onde vem o dinheiro?
A palavra-chave aqui é responsabilidade compartilhada. Não é só um que banca. Quem banca, então? A União, governo federal, os estados e os municípios têm uma lei, a Lei Complementar 141, de 2012, que define quanto cada um tem que botar no mínimo. E como é esse cálculo? Os estados têm que aplicar no mínimo 12% do que arrecadam de impostos em saúde. Os municípios, 15%, e a União entra com um valor corrigido, geralmente baseado na variação do PIB. A ideia é que todo mundo contribua. Certo, o financiamento é tripartite. E a participação da comunidade? Como a população pode opinar, participar das decisões do SUS? A participação social é um dos pilares do SUS. Está na lei também, na 8.142. O principal espaço para isso são os conselhos de saúde. Que existem em todo lugar. Sim, tem Conselho Municipal, Estadual e Nacional de Saúde. São órgãos permanentes, com poder de decisão sobre as políticas de saúde. E quem senta nesses conselhos? Só gestor? Não, de jeito nenhum. A composição tem que ser paritária. Paritária. O que significa? Metade. 50% tem que ser representante dos usuários do SUS. Metade. A maioria. Exato. Os outros 50% são divididos. 25% para trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, etc. E 25% para o governo, gestores e prestadores de serviços, hospitais filantrópicos, clínicas conveniadas. A voz do usuário tem peso maior. Importante isso. O SUS tem aqueles princípios famosos na Lei 8.080. Universalização, integralidade e equidade. Poderia explicar um pouco melhor a equidade? É tratar todo mundo igual? Não, é quase o contrário. Equidade não é dar a mesma coisa para todo mundo. É tratar os desiguais de forma desigual, para tentar diminuir as injustiças. Como assim? Significa dar mais atenção, mais recursos para quem mais precisa. Investir mais onde tem mais carência. É buscar justiça social dentro da saúde. Não adianta dar o mesmo remédio para quem está levemente doente e para quem está grave, né? Entendi. É adaptar o cuidado à necessidade. O material também diferencia condições de saúde agudas e crônicas. Qual a diferença básica? Aguda é aquela coisa que aparece de repente, dura pouco tempo e geralmente exige uma ação rápida, reativa. Tipo uma infecção, uma fratura. E crônica? Crônica é aquela que vai se desenvolvendo aos poucos, dura muito tempo, às vezes a vida toda, e precisa de cuidado contínuo, gerenciamento. Diabetes, hipertensão, doença pulmonar crônica. O sistema tem que estar preparado para os dois tipos. E o hospital, como ele entra nessa história, segundo uma portaria que o material cita, a 3390 de 2013? Essa portaria define o hospital como um lugar de maior complexidade, para cuidar justamente dessas condições, agudas ou crônicas, que podem piorar, que precisam de internação, de assistência 24 horas. E ela destaca mais alguma função do hospital? Sim, ela reforça também o papel do hospital na realização de cuidados paliativos, mostrando que o hospital não é só para curar, mas também para cuidar no fim da vida. Um hospital parece ser uma entidade bem complexa e influenciada por muita coisa. E é mesmo. Ele não vive isolado, ele tem a dimensão organizacional interna, a administrativa, financeira, mas também a social, relação com a comunidade, a política, relação com o governo, SUS, e muitos deles é de ensino e pesquisa. Tudo isso mexe com o hospital. E tem alguma política específica do SUS voltada só para os hospitais? Tem sim, a PNHOSP, Política Nacional de Atenção Hospitalar. E o que ela diz de importante? Ela traz várias diretrizes. Uma delas, que a gente já comentou e é central, é a humanização da assistência. Isso mostra como o SUS enxerga a importância desse aspecto dentro dos hospitais da rede. Legal. E como a gente classifica os hospitais? Vi que tem classificação quanto ao corpo clínico. O que é hospital aberto e fechado? A diferença é quem pode internar paciente lá. No hospital aberto, qualquer médico cadastrado, mesmo que não seja funcionário direto do hospital, pode usar a estrutura para internar e tratar seus pacientes. E o fechado? No fechado, só os médicos que fazem parte da equipe fixa do hospital podem internar e cuidar dos pacientes lá dentro. É um modelo mais restrito. Entendi. E quanto ao tamanho? Como se mede? O mais comum é pelo número de leitos. A classificação que o material traz é pequeno, até 50 leitos, médio, de 51 a 150, grande, de 151 a 500 e especial, acima de 500 leitos. Dá uma ideia da capacidade, né? Ligando agora com a base do SUS,
Atenção básica. Qual é a equipe mínima da Estratégia Saúde da Família, a ESF, hoje, segundo a PNAB de 2017? O mínimo do mínimo, o núcleo essencial, é formado por médico, preferencialmente de família, enfermeiro, idem, auxiliar o técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde, o ACS. Essa é a base. Outros profissionais podem se juntar, né? Dentista, psicólogo. Podem e devem, dependendo da necessidade. Mas esse quarteto é o mínimo para formar uma equipe de saúde da família. Certo. Uma curiosidade histórica que apareceu no material, a revolta da vacina. Que foi isso? Rapidinho. Ah, isso foi lá em 1904, no Rio de Janeiro. Foi uma baita confusão, uma rebelião popular mesmo. Contra o quê? Contra a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, que o Oswaldo Cruz estava implementando. Misturou um monte de coisa. Medo da vacina, desconfiança no governo, autoritarismo da medida, insatisfação social, virou um quebra-quebra na cidade. É um marco. Interessante. Voltando à estrutura do SUS. Como funcionam aqueles níveis de atenção, primária, secundária, terciária? Pensa com uma escada de complexidade. A atenção primária, ou atenção básica, é o primeiro degrau, a porta de entrada preferencial. É onde está a saúde da família, cuidando do mais comum. Promoção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas mais simples, reabilitação. E a secundária? A atenção secundária é o degrau seguinte. Entram os especialistas, cardiologista, dermatologistas, serviços de urgência e emergência, exames mais complexos. E a terciária? A atenção terciária é o topo da escada, a alta complexidade. São os hospitais maiores, com UTI, que fazem grandes cirurgias, transplantes, tratamento de câncer, químio, rádio. E onde está escrito na lei que saúde é um direito de todo mundo no Brasil? O artigo fundamental é o 196 da nossa Constituição Federal, de 1988. É ele que diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado. É a base de tudo que deu origem ao SUS. Importante lembrar. E sobre a expectativa de quem usa o serviço? O material fala de uma zona de tolerância. O que é isso? É um conceito interessante do marketing de serviços. É a diferença, a faixa, entre o serviço que a pessoa desejava receber, o ideal na cabeça dela, e o serviço que ela considera adequado ou aceitável, o mínimo que ela espera. E o que acontece se o serviço fica nessa zona? Se o serviço entregue fica dentro dessa zona, a pessoa tende a ficar satisfeita, ou pelo menos não insatisfeita. Se fica abaixo do adequado, aí a frustração é grande. Se supera o desejado, aí encanta. A gestão tem que mirar, no mínimo, essa zona de tolerância. Entendi. Chegando numa norma mais antiga, mas que estruturou muita coisa. A Norma Operacional da Assistência à Saúde, a NOAS, na época da gestão plena da atenção básica, GPAB ou municipal, GPSM, qual era uma responsabilidade-chave do município gestor? Uma das grandes responsabilidades que a NOAS deu ao município em gestão plena era gerenciar toda a rede de prestadores de serviço do SUS no seu território. O que isso incluía? Tudo. Cadastrar os serviços, hospitais, clínicas, contratar, controlar a qualidade, avaliar, auditar e até fazer o pagamento. Era dar mais poder e responsabilidade para o município na gestão da rede local. A NOAS também falava muito em regionalização, com o Plano Diretor de Regionalização, o PDR, o que era o tal do módulo assistencial. O módulo assistencial era a unidade básica para pensar essa organização regional. Podia ser um município sozinho ou um grupo de municípios vizinhos. Que tinham o que em comum? Tinham que ter uma população mínima e capacidade para oferecer um conjunto definido de serviços de saúde. A ideia era criar regiões autossuficientes para a maioria das necessidades, evitando que todo mundo tivesse que ir para a capital para qualquer coisa. E o dinheiro para isso? Como a NOS calculava o limite financeiro que cada município receberia? Era só pela população? Não era tão simples. A lógica tentava seguir o fluxo do paciente. O cálculo considerava a verba para atender a população do próprio município, Certo. menos o dinheiro referente aos moradores que iam buscar atendimento fora em outros municípios. Ah, descontava. Mais o dinheiro referente aos pacientes de outros municípios que vinham ser atendidos ali. Tentava fazer um ajuste financeiro para quem resolvia mais problemas localmente e recebia gente de fora. Entendi, para compensar os fluxos. E a NOS também dizia o que cada município tinha que fazer, no mínimo? Sim, ela definia um elenco mínimo de ações que todos os municípios habilitados tinham que garantir.
Coisas como vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. E áreas de atuação prioritárias. Também controle de hipertensão, de diabetes, saúde da mulher, da criança, saúde bucal, controle de tuberculose, eliminação da hanseníase. Era um pacote básico de responsabilidades para garantir um mínimo de atenção em todo o território. O que é fascinante aqui é ver essa engenharia toda, né? Essa rede de normas tentando organizar um sistema tão grande e complexo de forma regional e integral. Exatamente. É uma tentativa de dar lógica e racionalidade à distribuição dos serviços e recursos. Para fechar nossa conversa, vamos dar uma pincelada em epidemiologia. O material aponta quem como o pai da epidemiologia descritiva. Olha, a referência clássica é William Farr, o médico inglês lá do século XIX. E por que ele? Porque ele foi um dos primeiros a coletar e, principalmente, analisar dados de mortalidade de forma sistemática. Ele usava os números para entender como as doenças se distribuíam na população da Inglaterra e do país de Gales. Foi pioneiro nisso. Entendi. E o que é uma doença emergente? Um termo que a gente ouve bastante. Doença emergente é basicamente uma doença nova, ou que é causada por um agente infeccioso novo ou uma mutação de um já conhecido. Ou que existia em animais e pulou para a gente. Isso também, quando um agente passa a infectar humanos. O material cita exemplos como a AIDS, a hepatite C e a gripe aviária, H5N1. São doenças que surgiram ou se tornaram um problema de saúde pública recentemente. Certo. A epidemiologia tem divisões, né? Descritiva e analítica. O que a epidemiologia analítica faz de diferente? Enquanto a descritiva pergunta quem, onde e quando a doença acontece, descreve a distribuição. A analítica tenta responder o porquê. Busca as causas. Exato, ela testa hipóteses. Tenta ver se existe uma relação de causa e efeito entre uma exposição, um fator de risco, tipo fumar, e um desfecho, uma doença, tipo câncer de pulmão. É mais investigativa. E o material diferencia bem dois indicadores-chave: prevalência e incidência. Usa até exemplos. Poderia explicar a diferença de novo de forma prática? Claro, é fundamental entender isso. Pensa assim, prevalência é uma foto da situação da doença na população. Uma foto. Específico no tempo ou durante um período, em relação à população total. No exemplo do diabetes, eles somaram os casos antigos com os novos, deu 540, e dividiram pela população, 200 mil. Deu 0,27 casos para cada 100 pessoas. Mostra o tamanho do problema agora. E a incidência? A incidência é o filme. Ela mede a velocidade com que casos novos estão surgindo. Só os novos. Só os novos, num determinado período de tempo. E só na população que estava em risco de pegar a doença, ou seja, quem ainda não tinha. No exemplo da H1N1, pegaram só os 240 casos novos e dividiram pela população em risco, 95 mil. Deu uns 0,25 casos novos para cada 100 pessoas naquele período. Mede o risco de adoecer. Perfeito. Prevalência é o estoque da doença, o fardo atual. Incidência é o fluxo, a velocidade de novos casos. Ambas super importantes para o planejamento, né? Cruciais. Sem esses dados, a gestão de saúde fica cega. Ufa! Então que jornada, hein? Percorremos muito terreno hoje. Começamos com os modelos de cuidado, tipo home care, day hospital. Entramos na organização interna dos hospitais, vendo a função de cada documento. Estatuto, regimento, regulamento. Falamos de controle, qualidade, acreditação. E da importância da humanização, da ambiência, né? Não só para o paciente, mas para o profissional também. Exato. Depois vimos a gestão aplicada à saúde. As funções do administrador, o chá das competências, a necessidade de ser flexível, de ser um agente de mudança. Detalhamos o processo administrativo: planejar, organizar, dirigir, controlar. Vimos organograma, modelo matricial, até o prontuário eletrônico. E aí, mergulhamos no SUS. Financiamento compartilhado, a importância da participação social nos conselhos, os princípios como universalidade, integralidade, equidade. Vimos os níveis de atenção: primária, secundária, terciária, as políticas como a PNHOS para os hospitais,
as normas como a ANOAS tentando organizar a rede regionalmente. E fechamos com um pé na epidemiologia, diferenciando doença emergente e entendendo bem o que é prevalência e o que é incidência. A grande conclusão que fica para mim é: nossa, como tudo isso está interligado. A gestão do hospital, o financiamento do SUS, a busca por qualidade, a organização da rede, os dados epidemiológicos. Uma coisa afeta a outra diretamente. Com certeza. É um sistema imenso, muito complexo, cheio de regras, de desafios, mas que, no fundo, foi pensado para tentar garantir um direito fundamental, que é o direito à saúde. A complexidade é enorme e quem precisar de mais detalhes, a fonte original, o material completo, está lá para ser explorado. Exato. E fica aqui uma reflexão para a gente levar. A gente viu uma ênfase enorme em estruturas bem definidas, em processos, em regulamentos super detalhados como a ANOS, a PNOSP, papéis claros para todo mundo. Como será que essa máquina, que parece tão estruturada no papel, lida com o imprevisível do dia a dia? Boa pergunta. Uma crise de saúde que ninguém esperava, uma emergência que foge do protocolo, ou simplesmente as necessidades únicas, às vezes meio caóticas, de um paciente específico. Quanta flexibilidade real existe ou precisa existir para que toda essa estrutura não acabe engessando o cuidado? Para que ela, na verdade, ajude a gente a ser eficaz e humano em qualquer situação. É um desafio constante, né? Encontrar esse equilíbrio entre a regra e a necessidade do momento. Exatamente. Com essa pergunta no ar, a gente encerra essa nossa análise focada de hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigada. Até a próxima.